E em Vitória da Conquista, produtores rurais recebem milho para o plantio. As sementes foram doadas pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, Sindicato dos Produtores e Senar. Um apoio que chegou em ótima hora. Uma parceria da FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, Sindicato dos Produtores e Senar, vem beneficiando produtores rurais da região. Sementes de milho estão sendo distribuídas de graça para os produtores durante essa pandemia. A Federação da Agricultura do Estado da Bahia, em parceria com a Syngenta, que é uma multinacional instalada aqui no Brasil, está encaminhando esse milho aos sindicatos de produtores rurais da Bahia e de forma específica aqui em Vitória da Conquista. Nós estamos fazendo a distribuição aos produtores rurais aqui na sede e eles pegam aqui. Foram disponibilizadas 130 sacas de milho para o sindicato distribuir entre os produtores. Cerca de 200 produtores rurais estão sendo beneficiados. Uma saca dessa no mercado custa em média R$ 600. É um milho de excelente qualidade, um milho híbrido, onde o nosso técnico vai dizer para vocês, mas não há necessidade de se colocar 3 sementes de milho em uma cova, basta uma semente. A doação das sementes de milho, feita pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, chega em boa hora para os produtores rurais da região, que enfrentam dificuldades nesse momento de pandemia. Além dessa doação, os produtores vão ter também o acompanhamento técnico, desde o plantio até a transformação da matéria-prima. E sabendo a forma correta do manejo, a produtividade na fazenda pode aumentar. E as sementes de milho já estão sendo utilizadas pelos produtores. Estamos na zona rural de Vitória da Conquista, a 8 quilômetros da cidade. São 17 hectares. A principal atividade aqui é a criação de ovelhas da raça Dorper e Santa Inês. A principal dificuldade encontrada pelo produtor durante a pandemia foi conseguir insumos agrícolas, já que o abastecimento foi prejudicado. Muito atraso de frete, dificuldade com algumas lojas fechadas, alguns insumos sem a gente ter acesso. Foi um grande trabalho para a gente conseguir, entre abril e maio, fazer as plantações. A terra já foi preparada para receber as sementes. O solo foi arado e gradeado. O terreno foi demarcado para manter o espaçamento entre as plantações. O engenheiro agrônomo do Senar acompanha de perto esse momento, orientando a maneira correta do plantio. O especialista ensina que são 80 centímetros entre as linhas e 20 centímetros entre as plantas, no caso do milho. A etapa seguinte é adubar a terra, para garantir um plantio de qualidade. Como o tempo está para a chuva, não vai ser preciso irrigar. Segundo o engenheiro agrônomo e consultor do Senar, as sementes de milho que estão sendo distribuídas são de alta performance e grande valor energético para o gado. Dependendo do tamanho da área, a produção pode chegar a 50 hectares. Por exemplo, aqui nessa propriedade nós estamos trabalhando com espaçamento de 80 centímetros entre linhas, entre sulcos e 20 centímetros entre plantas, totalizando um estande de plantas de 62.500 plantas por hectare. E na base, que a gente fala adubação de fundação, a gente faz, se necessário for, conforme a análise de solo e a extração da cultura, a gente recomenda a adubação para o produtor rural obter o máximo de produtividade por hectare. Com essa orientação técnica que recebeu para o plantio do milho, o ovinocultor fica mais tranquilo. Não adianta você ter uma semente de qualidade, ter um solo de qualidade e fazer um plantio errado. Então a orientação técnica é ponto fundamental, determinante no sucesso da plantação. A doação das sementes de milho, feita pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, chega em boa hora para os produtores rurais da região, que enfrentam dificuldades nesse momento de pandemia. Além dessa doação, os produtores vão ter também o acompanhamento técnico, desde o plantio até a transformação da matéria-prima. E sabendo a forma correta do manejo, a produtividade na fazenda pode aumentar. É um milho que tem como característica principal o aspecto sanitário, resistente à lagarta, do cartucho. É um milho que tem uma sanidade espetacular. É um milho que responde muito bem à adubação. O milho plantado aqui vai ser utilizado como silagem. A silagem é uma prática para armazenamento da forragem. Esse processo garante que a perda nutricional da forragem seja pequena e permite que o alimento seja armazenado por um longo período, graças a uma fermentação controlada durante o processo. Além de garantir alimento para enfrentar o período de seca, a silagem de milho tem alto valor nutritivo. Nesse galpão, o produtor tem estocado 4.000 sacas de silagem, o que deve alimentar as ovelhas por quase 5 meses e mantendo um bom desempenho. A gente consegue colher a planta no seu ponto máximo de proteína, de digestibilidade,
de quantidade de matéria seca, o ponto ideal. E a gente consegue conservar esse alimento para servir durante um ano e meio de conservação, um material de excelente qualidade. É dessa forma que o ovinocultor consegue superar a crise, apostando em alternativas que dão resultado e com a ajuda de entidades voltadas para o homem do campo.